Vamos estudar um milagre do Senhor Jesus Cristo, procurando examinar as circunstâncias nas quais ocorreram, que se passou ali, e aplicar para o aspecto espiritual da necessidade das pessoas quanto ao Senhor Jesus Cristo. Está lá em Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Este milagre é relatado em 3 evangelhos, mas vamos tomar como base Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. O título da pregação é Se Eu Quero, Claro. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, que diz: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Fazendo-lhe então, lá do versículo 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas, ou propalar, que mesma coisa, muitas coisas, e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo ministério do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por todo o bem que Ele fez, pelo rastro de benignidade, de misericórdia que Ele deixou naqueles poucos anos de ministério. Obrigado pelos milagres registrados. O apóstolo João disse que se fosse falar em todos, nem caberiam em todos os livros da terra. Mas os que estão aqui foram selecionados a dedo pelo Teu Santo Espírito. Por isso que é próprio nós mergulharmos neles, estudarmos, verificarmos praticamente cada palavra, para poder pregar sobre esses milagres e fazendo as aplicações para nossas vidas. Que Teu Espírito Santo ajude pessoas aqui sem Cristo e ajude pessoas aqui com Cristo, que já são salvas, porque todos precisamos dele, antes da salvação, depois da salvação, todos precisamos desesperadamente dele. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos de antemão pelos efeitos do que tu vais fazer. Amém. Aproximando-se de Jesus, ele tinha consciência da sua necessidade. Ele chegou ali de propósito, com um motivo claro na mente dele. Desejava ser curado. Parece um tanto quanto óbvio. Não sei nem porque que o pastor começa dizendo isso. Que ele chegou sabendo que era leproso. E haveria de não saber que era leproso? Quem era? E com a vontade de ser curado, e haveria de não ter vontade de ser curado. Por que eu disse o óbvio? Porque, olhando para o lado espiritual, as pessoas se aproximam de Jesus não pelo motivo óbvio de que são pecadoras, de que precisam desesperadamente dele, de que são leprosas na alma, desde que nasceram, e deveriam desejar intensamente ser curado desta lepra,
ou deste mal que vai levá-los ao inferno. Deveria ser o óbvio. Cuidado com as coisas óbvias, porque muitas vezes não acontece o que deveria se esperar quando elas estão aí. Aí muitos se aproximam do Senhor Jesus Cristo por um mero e insosso costume. Nasceu num lar em que o papai e a mamãe falavam de Jesus, se diziam cristãos, iam para um serviço religioso, uma missa, um culto, e cresceu ouvindo daquela forma Jesus, rezar para Jesus, orar para Jesus, e aquilo vai entrando como algo, repito a palavra, insosso, sem maiores consequências. A religião faz parte da vida, como faz parte. Qual é a escola onde tu estudas? Onde é que tu mora? Qual é o bairro? Qual é a tua religião? Qual é o teu time predileto? É uma área da vida a mais. Sou evangélico, sou cristão. E se aproximam de Jesus por esse mero costume. Outros por superstição, misticismo puro, com algumas fórmulas pré-programadas, o medo de que se não for a ele, alguma coisa ruim pode acontecer, é como uma espécie de um protetor muito misterioso, e não mais do que isso, protetor contra os perigos, contra os acidentes, contra as doenças. Outros por puro egoísmo, todo mundo sofre, todo mundo tem necessidade, então todo mundo olha para alguém ao redor que possa ajudá-lo de alguma forma e aliviar seus problemas. É gostoso encontrar alguém assim, em amigos, em parentes, pessoas queridas. Então muitos, por um simples desejo de ser ajudado, um egoísmo puro e simples, para o meu bem, o meu bem-estar, e um bem-estar puramente terreno, procuram Jesus. Não há nenhum motivo válido pelo qual alguém deve se aproximar do Senhor Jesus Cristo, que não seja tendo em vista a salvação da própria alma. Se você procura Jesus Cristo até hoje por superstição, pare de procurá-lo. Se você procura Jesus Cristo hoje por um insosso costume religioso, pare. Por puro egoísmo, para obter dele coisas legais, gostosas, proteção, dinheiro, pare. Não há nenhuma razão em procurá-lo, basicamente por estes propósitos, mas um só: salvar a sua alma. Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com a minha saúde? Não tem nada a ver com o meu dinheiro? Não tem nada a ver com a minha religiosidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Só que trata-se com ele estes assuntos depois que você passa pelo processo de buscá-lo para salvar a sua alma, e nesse processo de salvar a sua alma, ele lhe perdoar e você voltar a ser ligado com Deus, e ele é Deus, ou seja, voltar a ser ligado com ele. Você não pode nem pedir a ele alguma coisa, você não tem contato com ele. Ninguém tem contato com Jesus Cristo que não seja salvo pela fé nele próprio. Não tem isso. Pode pedir a ele, ele certamente ouve, porque ele sabe até o que você pensa, ele sabe o que um rato vai fazer daqui a 1 minuto. Precisamente ele sabe o que aquele rato vai fazer daqui a 35 segundos, ele sabe. Então, nesse aspecto, sim, o que você pensa, o que você diz, ele sabe, mas e daí? Isso não é
relação com Ele. Para ter relação com Jesus Cristo, tem que chegar diante dele: Senhor, eu estou perdido, preciso da tua misericórdia. Senhor, eu estou leproso, que aliás é óbvio, basta olhar. Rogando de joelhos, Lucas diz, com o rosto em terra. Então ele se ajoelhou e ainda prostrou-se com o rosto em terra diante do Senhor Jesus Cristo. Ele humilha a si mesmo e exalta a Jesus. Dentro das características pelas quais muitas pessoas se aproximam de Jesus, caberia a pergunta: como é que você se achega até Ele? Cheio de direitos? Ou humilhado? Pedindo? Ou dizendo: faz isso para mim? Com que forma você trata isto? Tem um amigo que mora no interior e ele nunca se conformou com um jeito, pelo menos as pessoas na região onde ele mora, pessoas pedirem carona. Ele viaja muito de uma cidade para outra, aí chega e diz assim: vai para o lugar tal, é? Vou, me leva. E ele não tolera esse jeito. Ele leva a pessoa boa e tal, gosta muito de servir, mas fica irritado e às vezes ele dialoga com a pessoa: isso é jeito de você pedir, rapaz? Ou às vezes ele também deixa para lá, mas não gosta. Agora quando vem alguém e diz: vai para o lugar, vai para onde? Lugar tal. Dá para o senhor me levar? Que é longe, eu estou sem dinheiro para o ônibus. É outra história, é outra aproximação, é outra atitude, e é outro prazer de levar. É outra coisa. Como é que você se aproxima do Senhor Jesus Cristo? Aí ele diz: se quiseres, ele reconhece que se encontra nas mãos da vontade de Jesus. Ele não disse: Senhor, eu quero ser purificado. Outro dia eu disse aqui que tenho me impressionado bastante com umas crianças que de 10 frases que dizem, 8 é eu quero, eu quero, eu quero, eu não gosto, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero ser purificado. Ele não disse isso. Agora é óbvio que ele queria, você não estaria lá, óbvio, mas isso era segundo plano. Eu mereço ser purificado, porque eu sofro muito, já dei a minha cota de sofrimento, estou sendo já praticamente uma vítima nas mãos de Deus. Eu mereço. Aliás, eu tenho direito de ser purificado, pensando bem, porque a maioria dos seres humanos não são leprosos. Talvez, sei lá, 0,0001% da humanidade seja leprosa, e eu estou nessa. Isso é justo? Não é razoável? Então eu tenho o meu direito de requisitar minha cura. Nada disso passa longe da cabeça dele, essas coisas. Se quiseres, então ele atesta o seu pedido com base na soberania, no desejo soberano do Senhor Jesus Cristo. E é desta forma que deve se aproximar do Senhor Jesus Cristo quem deseja salvação, não na sua vontade própria. Pode até dizer: eu quero ser salvo. Ah, é? Fique querendo. Você quer ser salvo por quê, meu filho? Porque eu quero. Não, mas não é porque eu quero ser salvo. Mas fique querendo. Já pensou nisso? Ninguém é salvo só por querer, não. A salvação é pela fé, sim. Mas fé não é só querer. Eu quero. Então, você quer? Eu morri para lhe dar a sua salvação, porque você quer, tome. Não é assim. Muitas pessoas não entendem essa sutileza de que o querer humano, que é importante, e ninguém vai ser salvo se não quiser, é importante, mas não é
o fundamental, não é o mais importante, não é o que determina se a pessoa vai ser salva ou não. Não é a vontade dela, por mais importante e por mais que faça parte do processo. É interessante isso, sutil. Se quiseres, ele entregou totalmente o seu caso à vontade, ao desejo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, é o seguinte, eu estou com a vontade enorme de ser curado, mas fazes de mim o que bem entenderes. A tua vontade pode me curar. Eu posso sair limpo já deste ambiente aqui. É só tu desejares. Que o desejo é óbvio, mas o meu desejo não tem potência nenhuma, não vale coisa nenhuma. Quem se aproxima do Senhor Jesus Cristo deve deixar claro: eu estou debaixo da tua vontade. Tu podes me salvar, me livrar do inferno. Se tu quiseres, eu posso me tornar um filho de Deus, alguém perdoado, totalmente protegido, como acabamos de ouvir aqui, extremamente protegido. É só tu desejares. Então, é uma vontade debaixo da outra. Ele próprio passou por uma situação em que ele teve duas vontades. No seu aspecto humano, na noite do Monte das Oliveiras, na noite em que ele foi traído, logo antes de ser traído, apavorado, angustiadíssimo com o que ele iria atravessar, não só a dor da traição, a dor do abandono, a dor física de tudo que ele ia passar, a dor moral, dor social, dor de todo jeito, mas especialmente a dor espiritual do abandono do seu pai. Então a natureza humana do Senhor Jesus Cristo clama e clama: Senhor, Pai, passa de mim este cálice. Então ele estava com vontade de que o cálice fosse afastado dele, claro, mas logo em seguida ele diz: mas faça-se conforme a tua vontade, não a minha, a tua. Então, um minutinho, aqui está muito confuso. Ele tem duas vontades conflitantes. Ele quer ou não quer que esse cálice passe dele? Afinal de contas, muito simples. Ele subjugou uma vontade à outra. Ele botou a vontade dele, da natureza humana dele, abaixo da vontade do Pai. Se a vontade do Pai fosse não passar o cálice, ele tinha vontade de que isso acontecesse, mais do que a vontade do cálice passar. Duas vontades, uma em cima da outra. Então não se admire com essa questão de algumas vontades, talvez 3 vontades que você tenha de alguma coisa, não tem problema nenhum, até conflitantes, coisas opostas, desde que você subordine uma vontade à outra e termine a primeira vontade sempre sendo a de Deus, a de Cristo, a tua vontade. Pronto, isso estando bem determinado de coração, não é de boca para fora, mas de coração, você pode ter umas 8 vontades embaixo dessa, está tudo bem, está tudo bem. Pois foi exatamente o que o homem fez, louco de vontade de ficar curado, mas ele disse: se tu quiseres, podes purificar-me. 2 verbos: querer e poder. Essa junção é muito poderosa. Essa história é curtinha. A história do milagre em si mesmo são poucas palavras em que é descrito o diálogo do homem com o Senhor Jesus Cristo. Ele só disse isso: se quiseres, podes purificar-me. Mas agora ele confessa fé,
no poder de Jesus. Antes era na vontade, agora no poder. É interessante que tem um grande número de pessoas que se acostumaram a se chamar de cristãs desde que nasceram, e seria bom examinar se são cristãs de fato, mas muitos reconhecem prontamente o poder infinito de Deus. Deus é poderoso, isso aí ninguém discute, mas praticamente qualquer pessoa que não seja ateia vai dizer isso, que crê num Deus, ou num Deus, qualquer que seja o perfil deste Deus, o ensino deste Deus, mas Deus é poderoso demais. Deus não tem o poder máximo. Mas eu não sei se muitos chamados cristãos têm familiaridade com o aspecto do poder de Jesus Cristo. A gente ouve falar pouco, mesmo entre crentes verdadeiros, o poder que ele tem. O Logos eterno, a segunda pessoa da Trindade, é tão soberana quanto o Pai Celeste, quanto a primeira pessoa da Trindade. E a segunda pessoa, depois de encarnar-se, tornando-se Jesus de Nazaré, com suas duas naturezas divinas e humana, depois de ressuscitar, recebeu toda a autoridade no céu e na terra, como ele próprio declarou, e voltou ao céu para assumir a sua glória e exercer esse poder infinito. Cristo. É importante considerar, até nós salvos, considerar mais, nos lembrarmos mais disto, do poder que ele, Cristo, tem. Se nós crentes precisamos considerar mais isso, quanto mais pessoas que se chamam cristãs e que colocam muitos outros seres imaginados em termos de poder ao lado de Jesus Cristo, e faz uma salada hierárquica celestial, triste, talvez fatal para a alma delas. Quem é que tem poder mesmo? Não, um ajuda o outro a ter poder, e um fala com o outro, e faz uma cadeia de entidades aí, poderosas na mente deles. E Jesus Cristo passa a ser um integrante desta teia, ou desta, hoje é moda de chamar, essa rede, uma rede de autoridades celestiais. Eu quero dar um passeio com vocês rápido pela Bíblia. Se você não for muito rápido em encontrar as passagens, desista. Apesar de que eu com essa Bíblia nova tenho penado um bocado, porque as páginas são muito mais finas do que a outra que eu usei 10 anos ou mais. Então a mente já estava acostumada a ir praticamente de uma maneira automática nas passagens, mas essa aqui está me dando um trabalhinho. E eu talvez demore mais do que o normal, porque eu passo e já passaram mais páginas do que eu pensava. Mas vamos lá. Observe o que eu vou ler sobre a autoridade, poder e soberania do Filho, da segunda pessoa da Trindade. Mateus 28 e 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Salmo capítulo 2, versículos de 6 a 9. Preguei recentemente sobre esse salmo. Eu, porém, como se fosse o próprio Deus Pai falando, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Agora é o próprio Filho falando. Ele me disse, o Pai me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí vem: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aí o salmista assume a palavra: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra.
servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. E continua a passagem, a famosa passagem de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, em que se refere ao filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Falando do filho, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Alguns acham que é maravilhoso, é um nome, conselheiro é outro. Outros juntos, no hebraico não tinha vírgula, então pode ser um ou outro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, descreve claramente, Daniel 600 anos antes de Cristo, ele descreve claramente alguém como sendo filho do homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, estou em Daniel 7,13, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Ora, qual era o título predileto do próprio Jesus? O Filho do Homem, ele se chamava o Filho do Homem. Fala dele. E dirigiu-se ao ancião de dias, o Pai. É descrito aqui dessa forma. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado a um como Filho do Homem domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vou pular alguns. Filipenses 2, 9 a 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, falando do Senhor Jesus Cristo, Filipenses 2, 9, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Logo mais à frente, Colossenses 1, 16 e 19. Pois, falando de Cristo, obviamente, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E continua a passagem. Tem outras que eu não vou ler, mas essas já são muito claras e suficientes para mostrarem o poder do Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante, o homem havia mostrado vontade, confiança na vontade de Jesus Cristo. Se quiseres. E agora ele mostra confiança no poder de Jesus Cristo. Se quiseres, podes purificar-me. Não adianta vontade sem poder. Não adianta poder. Dá para completar? Sem vontade.
Não adianta vontade sem poder. Não adianta poder sem vontade. A alma que implora a salvação ao Senhor Jesus Cristo tem de crer no poder de Jesus para salvá-lo, ou salvá-la, aquela alma. Muitos tropeçam aqui, aqueles que gostam de pensar numa rede de autoridades. Acham que ele até tem vontade, mas na parte do poder, uma mãozinha não faz mal a ninguém. Então, pede-se a alguém para que esse alguém dê forças a Jesus Cristo, ou dê um certo ânimo a Jesus Cristo, interfira de alguma forma para que essa salvação saia. Porque entregar só ao Filho é muito duvidoso. Outro dia entrei no escritório, no gabinete, no consultório de um dos médicos mais reputados em Fortaleza, numa certa área. Conhecidíssimo, famoso, respeitado, cirurgião. E eu nunca vi tanta imagem num gabinete de um médico. Andares de imagens, uns 3 andares, dezenas de imagens. Eu digo aqui, estou defronte de uma sumidade na medicina, e deu uma vontade tão grande de dizer: vamos esquecer meu olho. O assunto era meu olho. Vamos esquecer meu olho e vamos para os seus olhos, que o senhor está cego. Eu estou arriscando aqui, mas o senhor já está. O senhor está pior do que eu. Vamos conversar um pouquinho. Mas ele mal olhava para os olhos da gente, não tem tempo para nada. Eu era só uma peça ali. Que pena. Tanta complicação. Tanta complicação. Para que aquela rede inteira de pessoas? Pessoas, digo, de imagens que supostamente representam pessoas. Muitas delas pessoas históricas que morreram e morreram mostrando fé no Senhor Jesus Cristo. Pessoas salvas em Cristo, mas que são atribuídas a ela um tipo de poder extremamente ofensivo a quem tem o único ser humano na face da terra que tem todo o poder nas mãos. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25, por isso também pode, falando de Cristo, salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meu amigo, substitua todas essas imagens, por favor, por este versículo. Publique aí, imprima aí na sua laser aí, coloque aí bem grande. Jesus Cristo tem todo o poder para lhe salvar, interceder por você. Jesus, profundamente compadecido, foi a atitude dele, continuando então o relatório do Evangelho, não profundamente envaidecido, pelo elogio. Tem gente que paga caro por elogio, às vezes até na coluna do jornal. Não profundamente envaidecido pelo elogio. Se queres, podes salvar-nos. Que coisa fantástica. Não profundamente orgulhoso por ter um homem a seus pés, ajoelhado, e depois achou pouco ajoelhar-se, tacou o rosto no chão. Então, para quem gosta de uma sensaçãozinha de importância, de autoridade, de poder, deve ser muito, muito gostoso olhar e ver alguém aos seus pés, rostinho colado no chão. Peça, não ouvi não, peça mais. Não profundamente satisfeito pela chance de dar uma demonstração de poder. Televisão,
do mundo inteiro venham filmar o que eu vou fazer aqui. Não. Profundamente compadecido. Jesus Cristo sempre sentiu muito, sempre foi muito sensível ao efeito terrível do pecado na raça humana. Sempre mostrou isso. E se os homens entendessem a profundidade daquele amor que o Senhor Jesus Cristo tinha, aquela simpatia que ele tinha pelo pecador, porque ao lado da pureza dele e da exigência dele, do radicalismo dele, quem não é contra mim, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Claro, ou é por ele ou é contra, tinha que adorar só a ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, não tem outro caminho não. Radical, muito. E quem não me obedecer não é meu, e quem não obedece ao Pai não é dele. Direto, absolutamente inflexível na necessidade de alguém se subordinar totalmente a Deus, se humilhar até o pó para poder alcançar a misericórdia de Deus. Sim. Então ele era duro com os fariseus, com a hipocrisia daqueles homens, raça de víboras, sepulcros caiados. Dá até medo algumas passagens de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo era uma simpatia com os pobres dos sofredores, era uma pena, uma misericórdia impressionante, de derreter coração, de uma candura, de uma doçura com quem sofria. Esses dois aspectos de Cristo devem ser analisados, curtidos paralelamente, sem um prejudicar o outro. Deixa eu dizer de outra forma, sem não puxar demais por um a ponto de atrapalhar o outro ou desfigurar o outro. Tão carinhoso, tão doce, que ele deixava passar as exigências que Deus tem que ter para com aqueles que querem adorá-lo. E tão duro, tão firme, tão exigente, que esquecia que o pecado, pelo qual ele era duro e exigente, mas trazia sofrimento, pelo qual ele era carinhoso. Então ele via nas pessoas pecado e sofrimento. Vamos combater esse pecado com morte. Não há outra solução para esse pecado de vocês, tem que ser morte. Infelizmente, não a de vocês próprios, porque vocês não têm poder para morrer por si próprios, mas a minha. Então vocês me chamam de radicais, e você pensou no radicalismo da solução que eu dei para o pecado seu, a minha morte. Então é bom você me chamar de radical, você gosta de me chamar de radical, mas veja o que eu fiz por você. Se eu não fosse radical, você iria para o inferno, meu amigo, eu não estaria nem lhe oferecendo salvação. Então eu tenho que ser duríssimo com o pecado, duríssimo comigo mesmo, vou para aquela cruz sofrer miseravelmente por causa do seu pecado. Então eu odeio o seu pecado, e vou adiante. Deus odeia o pecador, porque muita gente diz, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecador. Enquanto ele é pecador, poderia ler várias passagens para vocês, mas muda o rumo da minha pregação. Algum dia eu posso até pregar sobre isso. Conversa fiada. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Digo, conversa fiada, olhando só por esse ângulo. Deus odeia o pecado e odeia o pecador enquanto ele está pecando, no seu estado de pecador, mas ele ama o pecador a tal ponto, sim, ele ama, é verdade, mas ele ama o pecador também, a tal ponto que ele deu o Filho unigênito dele para que todo pecador creia em Jesus Cristo e não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o pecador vem humilhado aos pés do Senhor Jesus Cristo, aquele perdão vem, e a pessoa se banha com o sangue de Jesus Cristo, se torna tão puro quanto ele aos olhos de Deus,
E o ódio que Deus tinha, a ira de Deus sobre o pecador é retirada, e fica apenas um amor absolutamente apaixonante, o mesmo amor que ele tem pelo seu filho. Mas não esqueça, Deus não ama, não é só essa questão muito simplória e mal explicada, de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ora, o pecado em si o que é? É algo abstrato. O pecado se torna realidade quando o pecador o comete. Bom, já falei o suficiente sobre isso. E onde é que eu estava? Que Jesus Cristo sofreu muito com o pecado dos homens. E Ele amava os homens e veio para livrá-los desse pecado. Sem esse amor, não haveria alguém aqui neste púlpito perdoado e a tal ponto de poder oferecer a vida eterna em Cristo também. Ninguém vê amor do outro, a não ser pelo efeito. Não ameis de língua, diz o apóstolo João, mas de fato, na verdade, nos atos. O efeito do amor. Pois vejam o efeito do amor de Cristo por aquele homem. Jesus, profundamente compadecido, disse: quero uma palavra. Vocês podem imaginar a ansiedade daquele homem esperando esta palavra dos lábios de Jesus Cristo. O leproso, um homem pela lei colocado numa posição extremamente humilhante, tinha que andar com roupa suja, tinha que andar com os cabelos desgrenhados, e ele tinha que dizer, enquanto andava, leproso ou imundo, para ele próprio, como que dizendo: saiam de perto de mim, que eu contamino vocês. Já imaginaram o peso que uma pessoa assim carregava na época? E não podiam morar nas cidades, tinham que morar afastados por causa do risco de contaminação, apesar de que em alguns lugares eles permitiam, eram razoavelmente condescendentes com eles, mas era um homem esmagado por todos os lados, físico, social e tudo. E ele: se quiseres, podes purificar-me. E aí vem o quero. Você sabe o que significa esse quero na sua vida, você crente. Eu sei. E se você acha estranho essa conversa, de saber o peso desse quero na sua vida, examine mesmo se você passou por um processo real de conversão e de dor pelo seu pecado, de arrependimento sincero, e você realmente pediu salvação, você realmente ganhou sua salvação, porque quem passou pelo sufoco da consciência de que estava perdido e condenado ao inferno, e implorou pela vontade e mostrou confiança no poder de Jesus Cristo, esse conhece o peso da palavra dele: quero lhe salvar. É bom demais, é bom demais. Só que ele poderia ter dito assim: quero, mas infelizmente não tenho condições. A minha cota de pecados, de milagres esgotou. Mas no próximo mês, eu combinei com o meu Pai Celeste que Ele vai me dar uma nova cota. Então no próximo dia 20, mais um pouquinho aí eu vou ter uma nova onda de poder sobre mim, do Espírito Santo, para curar. Eu quero, mas eu vou pedir permissão aos sacerdotes, sei lá como é que eles vão reagir. Então eu tenho que tratar com as autoridades religiosas apropriadas. Eu vou pedir permissão a eles. Quero, mas eu estou muito cansado, fica para outro dia. Quero, e vou tentar agora, mas eu vou só tentar, eu não garanto, sei lá. Eu tenho toda a boa vontade, eu tenho um certo poder que Deus me deu, mas não sei, eu vou tentar. E nada disso. Ele fez o que ele queria. Quero, fica limpo. É uma ordem que ele dá.
a doença, ou se era algum demônio sobre aquele homem, ou seja lá o que for, não interessa, não importa. Eu quero, meu amigo, eu quero, e isso é suficiente. Basta eu querer para eu fazer alguma coisa. Como eu quero, fica limpo. Aí tem a frase lá de Marcos 1, que eu acho interessante, quando diz assim, que eu acho uma das frases mais supérfluas da Bíblia. Pastor, que coisa esquisita. Muita gente gosta de dizer, pastor, essa passagem aqui eu não gosto não, devia tirar da Bíblia. Diz isso num tom que não é muito agradável, porque a pessoa não está gostando, que é contra ela, né? Mas com todo respeito, essa frase aqui por mim podia tirar da Bíblia, que não fazia diferença nenhuma. Marcos capítulo 1, versículo 42. 42, pode sumir daí, que eu não faria a menor falta. Eu vou ler do 41 ao 43, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. 43, fazendo então veemente a advertência, logo o despediu. Claro, ele ficou curado, é óbvio. O 42 diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Muito obrigado, Marcos, por ter escrito essa frase. Mas eu passo. Não precisa. Agora, é uma forma de dizer que pode tirar. O Espírito Santo inspirou cada um dos autores da Bíblia, cada tio o i aqui vem de Deus. Claro, é uma forma de eu dizer só isso. Não é que você agora vai arriscar. Pastor Mauro disse, então eu cortei da Bíblia essa frase. Você não é nem maluco de fazer isso. Eu estou aqui só dizendo o seguinte: não precisa ninguém dizer que o que Jesus Cristo quis aconteceu. Não precisa. Isso é supérfluo, isso é desnecessário, porque é óbvio que o que ele quer, ele tem tanto poder que o que ele quer obrigatoriamente se cumprir. Não, mas o senhor esqueceu aquela frase que já puxou nessa pregação: passa de mim esse cálice. O cálice não foi passado dele. Então ali está um exemplo de uma coisa que ele quis e não aconteceu. Você não entendeu nada do que eu disse sobre essa questão de subordinar uma vontade à outra. Claro que aconteceu. Passa de mim esse cálice, mas não o que eu quero, mas o que tu queres. Aí Deus fez o que ele quis. E o que Jesus queria era que Deus fizesse o que ele, Deus, Pai, quisesse. Ele fez. Então foi feito. A vontade de passar o cálice era secundária. Ficou limpo. E é muito gostoso quando alguém pede salvação a Cristo. Você sabe disto, que já passou. E no íntimo, você pede perdão e se arrepende, e você sabe que foi perdoado. Gosto muito de biografias, e é impressionante como a conversão de grandes pregadores deixaram livros e pregavam para milhares de pessoas, se convertiam centenas de cada vez. Um poder absolutamente divino sobre essas pessoas. É impressionante, é quase regra, a angústia profunda que Deus permitia que esses homens passassem antes da conversão. Dias, semanas, meses, alguns anos. Alguns iam para a rua, quase enlouquecidos, para a rua, gritando, falando alto, que não aguentava mais aquele peso do próprio pecado. Gente de 15 anos de idade, menino de 16, 14 anos de idade, com a convicção de pecado, de não aguentar, de se dobrar, de querer morrer, mas não quer morrer porque vai para o inferno. Mas não vinha salvação, não vinha e pede perdão, aí jejua e não sente alívio. Aí ele faz uma promessa e não sente alívio, e faz aquilo e não sente alívio, e faz um bocado de oração e não sente alívio, e a pessoa vai quase ao desespero mesmo, literalmente. Também é regra em pessoas que passaram por este processo,
homens assim como eu estou descrevendo. De repente, veio o alívio total, e uma doçura entrou na minha alma. E as palavras são belíssimas deles, grandes pregadores. Imaginem escrevendo o alívio da alma que eles tiveram. É impressionante a convicção, a certeza. Vários daqueles sofreram perseguições, morreram pela fé, mas absolutamente convictos da sua salvação, do perdão que lhe foi dado. Que inferno, que nada, tchau inferno, vou para o céu. E a gente via pessoas dizendo: Senhor, assim que tu tiver encerrado o que tu tens para a minha vida, pode me levar para aí, que eu estou doido para ir para aí, estou ansioso para ir para o teu lado. Idade, 25 anos, li hoje à tarde, 25 anos de idade, parecia um homem de 80, dizendo isto: quero partir, eu quero logo para o teu lado, assim que encerrar aqui as minhas atividades, me leva por favor. 25 anos de idade. Olha a cabeça de uma pessoa, o coração de uma pessoa dessa, mas sofreu muito pela angústia da salvação. É por isso que eu digo, se você não está entendendo bem, quando eu digo do prazer que invade uma alma de alguém por saber que é salvo, é bom você reavaliar. Alguém pode dizer, o tempo está correndo, alguém poderia dizer: mas eu já pequei tanto que no meu caso, ele não vai querer não. Não depende do querer dele? Depende. Poder, eu creio que ele tem mesmo. Agora, realmente o senhor disse que não adianta querer sem poder, poder sem querer. Poder ele pode até ter, mas ele não vai querer não. Sabe por quê? Já pequei demais. Não vale isto. Não vou ler, leia, colocarei lá no site, lá no texto, quem quiser ver depois, João 6, 35, 37 e 39, quando ele fala da garantia da salvação de alguém que vem para a mão dele e ele não solta mais. Em Lucas 15, 10 diz que os anjos no céu se alegram quando um pecador se arrepende. Bom, é o seguinte: os anjos se arrependem quando a pessoa não passa de 100 mil pecados, é o limite. Agora, meu amigo, se você cometeu 100.008 pecados, pode esquecer, não tem arrependimento que alegre um anjo daquele. Acabou, encerrou, sua cota foi preenchida. Não está lá isso. Um pecador que se arrepende pode ter 90 anos de vida, 15 anos de idade, não interessa. É pecador? Sim. Está profundamente arrependido? Sim. Você está perdoado. E a alegria no céu é muito grande. Quero encerrar. Versículos 43 e 45 tem uma observação muito interessante. Marcos 1, 43 a 45. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas ele, tendo saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Há várias coisas a comentar aqui, mas podem ser secundárias, eu não vou falar. Mas ele desobedeceu ao Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? Ele passou a propalar. Muito bem, aí você vai lá no grego e nota que o verbo grego traduzido aqui por propalar é kerissou, que é uma palavra técnica, de onde vem querigma, proclamação do Evangelho. Vejam como o erudito Strong explica essa palavra, os sentidos dessa palavra. Proclamar como um arauto, falar abertamente algo que foi feito. Agora vem no sentido mais dos Evangelhos e do Novo Testamento, usado da proclamação pública do Evangelho, realizados por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos e outros mestres cristãos. Strong. O homem saiu pregando o mesmo verbo usado para Jesus, João Batista, os apóstolos. Ele saiu proclamando
o que Jesus fez por ele. Tem uma lição curiosa aqui. Os comentaristas, eles ficam pisando em ovos quando eles falam disso. De fato, não foi muito bom. Jesus mandou, né? Mas pregar o evangelho, né? Sempre é bom também. E outros nem falam do aspecto da desobediência, só falam que ele pregou o evangelho e tal. Eu pensei, e eu tiro uma lição, pelo menos para mim, e eu sugiro para você, curiosa. Desobedecer a Cristo nunca é saudável mesmo, e não é digno de ser imitado, uma desobediência, sem dúvida. Se Jesus lhe deu uma ordem, cumpra, seja o que for, seja como for, cumpra. Jamais eu poderia recomendar alguém a desobedecer uma ordem direta de Jesus Cristo. Curiosamente, ele causou um bocado de problema para o Senhor Jesus, vocês viram? Ele espalhou tanto a notícia que Jesus não podia mais entrar nas sinagogas, tinha que ficar ao lado das cidades, porque entupiu de gente querendo ver Jesus e ser, obviamente, curado também. E Jesus não estava querendo isto, no sentido de planejamento do que ele desejava ali. Ele sabe de tudo, ele sabia que o homem ia desobedecer, é claro que ele sabia de tudo, mas o que ele mandou para o homem deveria ter sido obedecido. Por outro lado, é por isso que eu chamo de curiosa a lição que eu tiro. Para quem é alcançado pela graça dele, Cristo, é muito difícil se controlar e não sair divulgando, mesmo estando proibido. Eu não estou desculpando o homem, eu estou entendendo o homem. E quando eu me coloco no lugar dele, eu tenho a impressão que essa aí, eu não sei se ia conseguir obedecer, não. Mas tem que obedecer, eu sei. Então fiquem aí com essas duas coisas. Não desobedeça a Cristo. Porém, é difícil se controlar a ponto de não falar do que Cristo fez por você. Quanto a você, você não está proibido, até onde eu saiba, de pregar o evangelho. Não sei que você recebeu uma revelação do alto, teve um sonho que você entende que veio de Deus. Cuidado com esses sonhos, com essas revelações. Eu creio que Deus nem se comunica mais conosco de uma forma normal, pelo menos dessa forma. A não ser que você tenha recebido uma coisa muito direta de Cristo, como aquele homem recebeu, mas não sendo isto, você recebeu uma ordem de pregar. Como é que diz? O útil ao agradável, né? Vou juntar o útil ao agradável. Então, ao homem ele disse: não pregue, eu não aguento ficar calado, e tenha misericórdia de mim, faça o que quiser, me bote leproso de novo, eu não sei, mas eu não aguento, me desculpe, eu vou pregar. Agora, esse problema era dele, daquele homem. Você não tem esse problema, porque exatamente o que ele quis fazer, correndo o risco de ser punido por uma desobediência, você tem que fazer é aquilo que ele quis fazer, com risco, e você é mandado fazer aquilo que ele queria fazer, com risco. Gente, sopa no mel. E sabe o que acontece? Muitos crentes agem como se a ordem de Cristo tivesse sido como ele fez para aquele homem: não pregue não. Calado. Uma coisa boa. Não tenho que me expor, não tenho que sofrer perseguição, não tenho que passar vergonha. Oh, coisa boa. Se essa é a sua reação, repense, porque muitos crentes agem como se tivessem passado pela mesma experiência do ex-leproso.
eu lhe curei, eu lhe salvei, boca fechada. E é assim que você está até hoje. Absurdo! Porque disse exatamente o contrário. Então o risco que você corre é o contrário daquele homem. É ao não falar, você está desobedecendo a Cristo. Mas pastor, o gostoso não é falar? Claro. E por que eu não gosto de falar? Problema espiritual, virose. Hoje todo mundo tem virose, né? Virose espiritual, talvez bacteriana, grave. Você não ter prazer de proclamar, queriço, propalar o que Cristo fez por você, e não livrando você de uma lepra, que com o fim da sua vida ia desaparecer, mas livrando você do inferno, e você mal abre a boca, e tem quase que vergonha de falar, e tem restrições de pregar o Evangelho. Gente, tenha paciência. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, de que lepra é essa que você foi curado? Parece até que Jesus Cristo curou a unha encravada sua, que você mal valoriza, já até esqueceu. Curou sua alma do inferno eterno. Você devia estar falando direto. Pastor, eu não tenho o dom da pregação, do púlpito, eu não estou falando disso, mas de falar de Cristo, do que Ele fez por você. Quanto a você, amigo, amiga sem Cristo, reconheça que você tem um mal incurável, vá a Cristo com humildade, sem direitos, sem muito querer, mas mesmo querendo, tudo bem, mas subordine esse querer ao querer de Jesus Cristo, mas já sabendo que Ele quer lhe salvar. Ele morreu para ter o gozo, o prazer de salvar quem chega a Ele pedindo perdão, pedindo salvação, pedindo cura eterna. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo, como eu pedi no início, use o que foi dito aqui da Tua forma, de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo e de acordo com o poder do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.